Opa, então, nesse vídeo, questão número 41 da prova do CFO PMBA de 2023. Tá faltando aqui algumas coisas na letra E, deixa eu escrever aqui. Essa daqui é movimento ludista, tá? Acho que dá pra ler, né? Movimento ludista. E aqui é Primavera dos Povos, beleza? Ficou horrível aqui. Deixa eu escrever de novo. Beleza. É, Pronto. Essa questão fala sobre movimentos, né? Movimentos na Europa. Então, bora ver. Bora ler o seguinte. O Levante tornou-se legendário. Karl Marx o considerou a primeira revolução da classe operária. Ela representou a descoberta de uma fórmula política que poderia levar à emancipação econômica do trabalho, o exemplo da possibilidade de realização de um sonho. Em toda a Europa, as classes governantes sentiram-se ameaçadas. Então, quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro, Karl Marx falou sobre ela e considerou a primeira revolução da classe operária, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Esse texto significa que essa revolução foi da classe operária? Ó, nem sempre se confunda nisso, tá? Karl Marx considerou isso, beleza? Então, bora lá. Mas o que é que a gente pode tomar aqui por partida? Foi um levante, tá? Da classe operária. Karl Marx considerou ele como a primeira revolução dessa classe. Descobriram uma nova fórmula política, tá? Então envolvia a questão econômica do trabalho, beleza? E foi em toda a Europa. Geralmente, quando tiver questão de revolução, de movimentos, enfim, você vai olhar primeiramente para o local, tá? Por quê? Teve alguns levantes que aconteceram só na Inglaterra. Teve alguns outros que aconteceram só na França. Então, quando fala toda a Europa, você também já pode eliminar alguns que aconteceram só em países específicos, beleza? Então, aqui está falando que foi toda a Europa que se sentiu ameaçada. Então, primeiro ponto, olhe o lugar. Segundo ponto, se tiver, você olha o ano. Nesse caso aqui, nesse texto, não tem, tá? Não fala o ano do levante ou do movimento. Então, fica um pouco mais difícil, mas dá para reconhecer ainda, tá? Quem foi quem foi Karl Marx? Opa, não tá arriscando aqui não, né? Karl Marx foi um comunista, tá? Você já pode por aí tirar, ele é considerado um dos pais do comunismo, né? Ou o mais importante do comunismo. Você já pode considerar que a resposta correta é a letra C, porque traz um comunista, comuna, tá? Que é realmente o gabarito. Mas bora entender e bora aprender as outras alternativas. Letra A, aí fala o seguinte, né? Nas alternativas a seguir, identifique esse movimento que se associou ao desenvolvimento do movimento operário e do socialismo. Aqui já dá outra dica: movimento operário e socialismo. Bora lá. Letra A conspiração dos iguais. O que foi a conspiração dos iguais? Foi um movimento revolucionário, de fato, francês, liderado por Gracchus. Eu acho importante lembrar o nome, pelo menos, do líder, tá? Gracchus Babeuf. B-A-B-E. Opa. UF, tá? Ele defendia a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade igualitária em 1796. Então, deixa eu apagar aqui. 1796. Pós-Revolução Francesa. Então, nesse texto aqui não está falando nada sobre defender a abolição da propriedade privada ou da criação de uma sociedade igual, tá? Então, se não está falando disso, não é conspiração dos iguais.
Letra B, a Revolução de 1830. O que foi a Revolução de 1830? Ou também conhecida como a Revolução de Julho, tá? Foi um levante popular, então não foi um movimento operário, foi um levante popular de pessoas não só da classe operária, tá? Contra o rei Carlos X ou décimo, né? Que tem esse rei, ele estava tentando restaurar o absolutismo, tá? E aí esse levante foi para tirar Carlos X do poder, Carlos X, e colocar no lugar dele, né, substituir por Luiz Felipe I, beleza? E aí ele instaura a monarquia, esse Luiz Felipe aqui. O povo não queria o absolutismo, tiraram Carlos, depois entrou Luiz Felipe que colocou a monarquia. Então a Revolução de 1830 não tem nada a ver com nem movimento operário e nem socialismo, beleza? Letra C a correta, então a gente vai deixar por último. Letra D, o movimento ludista. O ludista você pode tirar pela palavra ludista, né? Que foi um movimento operário, de fato, na Inglaterra, tá? Então aqui tá falando que foi toda a Europa, né? Mas o movimento ludista foi só na Inglaterra para protestar contra as máquinas industriais. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas a Revolução Industrial, a primeira, aconteceu principalmente na Inglaterra. E aí, quando começou e tal, as pessoas que trabalhavam começaram a perder seus postos, perder seus trabalhos por conta das máquinas. E aí surge o movimento ludista, que é um movimento para lutar contra essas máquinas industriais. Então, foi um movimento operário de fato, mas não foi um movimento socialista, ok? E, estou falando do ano, né? Aconteceu em 1811 até 1817. Beleza? E por último, a Primavera dos Povos, que o PDF cortou aqui, né? A Primavera dos Povos foi uma série de revoluções liberais. Liberais e nacionalistas também, tá? Então, não foi socialista, tá? Não foi operário, realmente foi em toda a Europa, tá? Foi em vários países, né? França, Itália, Alemanha, enfim. Então, foi uma série de revoluções. Se a questão na sua prova falar que foi uma série de revoluções, aí você já matou Primavera dos Povos, tá? Não necessariamente olhe só para isso. Como eu falei, olhe primeiro para o local aonde aconteceu e depois olhe para o ano, se a questão dizer. E se depois a questão não dizer, ou mesmo dizendo, olhe para algumas outras características, tá? Nesse caso aqui, Primavera dos Povos não foi socialista, foi liberal e nacionalista. Então, não é Primavera dos Povos também, tá? Sendo que na Primavera dos Povos, só para completar o raciocínio aqui, eles exigiram mais direitos democráticos, a independência nacional dos seus países e melhores condições de vida. Então vocês percebem que já não tem nem tanto pro lado mais do socialismo e tal, tem mais um viés nacionalista realmente de fato, tá? E a alternativa correta, que é a letra C, a Comuna de Paris, foi um governo, tá? Como fala aqui, ó, uma fórmula política, tá? Foi um governo revolucionário de março até maio de 1871, bem rápido, né? Foi após a guerra da França contra a Prússia, tá? A guerra franco-prussiana, e eles tomaram o poder, os comunistas, tá? Os comunardos, naquela época ainda não se chamava comunistas, né? Os comunardos, eles tomam o poder da França e aí eles
implementam medidas socialistas, tá? Que aí sim tem o socialismo. Há um ponto aqui que é o seguinte. Aqui fala que é movimento operário. Se você considerar que se eu chegar e falar que eu tive um movimento na minha cidade tem 200 mil pessoas, e teve um movimento de 100 mil pessoas, com certeza no meio desse movimento vai ter pessoas trabalhadoras. Então, movimento operário, de fato, fica aquela dúvida. Mas, de fato, todas as alternativas aqui colaboram para que seja a Comuna de Paris a resposta correta, tá? Porque foi um movimento que implementaram medidas socialistas, como a separação entre igreja e Estado e também a autogestão, tá? E o governo francês ele reprime essa Comuna de Paris, né, em pouco tempo, lá em maio de 1871. E aí tem a Semana Sangrenta, enfim. Então é essa alternativa aqui a correta, a Comuna de Paris. Beleza? Então é isso esse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais depois de assistir esse vídeo e que você se dê melhor na sua prova de concurso por conta desse vídeo. Beleza? É isso e até a próxima.